Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Consulte os senhores líderes se podemos votar em bloco os projetos de declaração de utilidade pública. Tem a palavra o deputado Alex Brasil. Não? Havendo a concordância de todos os senhores líderes, vamos votar em bloco os projetos de declaração de utilidade pública. PL 149/2022, autora deputada Paulinha, declara de utilidade pública a Associação Neotrentina de Taekwondo. Pareceres favoráveis das comissões. PL 17/2025, deputada Paulinha, declara de utilidade pública a Associação Educacional de Formação Intercultural Cidadã do município de Blumenau. Pareceres favoráveis das comissões. PL 354/2025, autor deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Associação Cultural de Alto Bela Vista. Pareceres favoráveis das comissões. PL 568/2025, autor deputado Altair Silva, declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Logistas do município de São Carlos, com emenda substitutiva global. Pareceres favoráveis das comissões. PL 591/2025, autor deputado Fernando Krellen, declara de utilidade pública a Associação Acolher Jardim Paraíso de Joinville. Pareceres favoráveis das comissões. PL 648/2025, autor deputado Carlos Humberto, declara de utilidade pública o Lions Clube, berço da fiação do município de Brusque. Pareceres favoráveis das comissões. PL 757/2025, autor deputado Sérgio Mota, declara de utilidade pública o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Itajaí. Pareceres favoráveis das comissões. PL 788/2025, autor deputado José Milton Schaeffer, declara de utilidade pública a Associação Cultural Cultura em Movimento de Balneário Gaivota. Pareceres favoráveis das comissões. PL 789/2025, autor deputado José Milton Schaeffer, declara de utilidade pública a Associação Campeiras do Litoral de Balneário Arroio do Silva, também com pareceres favoráveis das comissões. Em discussões as matérias relacionadas, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as matérias em sede de primeiro turno. Perdão, turno único. Discussão e votação em turno único. PL 540/2024, autor deputado Nilson Berlanda, declara integrante do Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina o cavalo campeiro marchador das Araucárias. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, parecer contrário da Comissão de Educação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação em turno único. PL 167/2025, autor deputado Maurício Peixe, declara integrante do Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Santa Catarina a festa do Senhor Bom Jesus de Araquari, naquele município. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer contrário da Comissão de Educação. Discussão, tem a palavra para discutir o autor, deputado Maurício Peixe. Presidente, vou chamar a atenção dos nobres deputados para o que nós estamos aprovando com parecer contrário da Comissão de Educação. Trata de uma festa muito tradicional, deputado Fernando Krellig, deputado Antídio, quem é do Norte conhece, deputado Lima, a importância da festa do Senhor Bom Jesus de Araquari, que reúne todos os anos milhares de pessoas e que trata de patrimônio imaterial. Acho que está havendo uma confusão, que eles estão pensando, a Comissão de Educação, que é tombamento. Não é tombamento. Agora, acabamos de aprovar, deputado Nilson Berlanda, o seu projeto de patrimônio imaterial do cavalo marchador. E por que não pode aprovar de uma festa de uma igreja tradicional de Araquari, do Senhor Bom Jesus, que vem gente do Brasil todo para todo o dia 6 de agosto, que é o dia do Senhor Bom Jesus,
a gente fazer a festa e declarar de patrimônio imaterial. Não é tombamento, é patrimônio imaterial, e nós temos aprovado aqui, está sendo do Avaí Futebol Clube, do Joinville Futebol Clube, do Figueirense, do Cavalo Marchador, disso, daquilo, e chega da igreja, que é do Senhor Bom Jesus de Araquari, o parecer é contrário. Eu não estou entendendo qual é essa posição. Por isso, quero pedir aos senhores deputados que possam aprovar, rejeitar o parecer da Comissão de Educação e aprovar que é da CCJ, que é a legalidade. Obrigado, presidente. Tem a palavra ainda para discutir o deputado Marquito. Não, obrigado, senhor presidente. Sou, acho que, o único membro aqui da Comissão de Educação que a gente vem fazendo esse debate. Acho que principalmente eu, a deputada Luciane Carminati e o deputado Mário Mota. Desde o início dessa legislatura, a gente vem conversando sobre o processo de patrimonialização dos patrimônios culturais e materiais de Santa Catarina. Existe uma recomendação e uma orientação do Instituto Nacional de Patrimônio Imaterial, do IPHAN, que ele determina que hoje nós temos uma comissão dentro da Fundação Catarinense de Cultura, da FCC, existe uma comissão de patrimonialização, que ela faz todo o processo de avaliação desse patrimônio cultural e material, e ele acompanha os documentos necessários para comprovar que aquela manifestação é uma manifestação cultural e que requer um patrimônio imaterial. E isso também exige da gente um processo depois de reconhecimento e de garantias desse patrimônio. O que nós discutimos aqui com a casa já teve um entendimento anterior, é que esse processo para garantia da salvaguarda desse patrimônio que todos os senhores apresentam, e nós apresentamos, obviamente, a gente precisa que essas etapas sejam garantidas. E essa etapa é uma etapa de uma análise multidisciplinar. Tem historiador, tem antropólogo, tem lá naquela comissão. O que a gente chegou à conclusão na comissão, senhor presidente, foi que nós poderíamos dar um título aqui na casa. Nós, enquanto casa legislativa, através do nosso desejo, nosso pedido, que todos nós somos impulsionados e somos exigidos da sociedade, eu também sou. Eu fui muito cobrado, deputado Maurício Pessoa, fui muito cobrado para transformar os engenhos de farinha em patrimônio cultural e material. Eu não dei entrada aqui, eu sugeri que a comunidade solicitante desse entrada na Fundação Catarinense de Cultura, e eles deram e foi reconhecido. Nós, enquanto Casa Legislativa, a gente pode sim ter um instrumento de reconhecer as manifestações culturais. E eu também faço isso em desagrado com a minha própria postura. Eu reconheço as manifestações que foram colocadas aqui, o cavalo marchador, a manifestação, todas as manifestações religiosas. A nossa procissão do Senhor dos Passos aqui de Florianópolis é uma manifestação reconhecida como patrimônio cultural e material pela Fundação Catarinense de Cultura. Então, isso está trazendo um desgaste, senhor presidente, para nós mesmos aqui dentro da casa. E eu acho que a gente pode dar um passo à frente, criando um reconhecimento de manifestação cultural e reconhecendo enquanto Casa Legislativa essa manifestação, sem colocar em risco o próprio processo de patrimonialização e de salvaguarda, porque o que a gente aprova aqui não garante que vai dar acesso à salvaguarda necessária para aquela manifestação receber os apoios, os recursos do governo federal, de prêmios culturais e assim por diante. Então, isso está nos colocando também numa situação desagradável para todo mundo. Isso está ficando bem ruim lá na Comissão de Educação, para todos nós que estamos tramitando essas matérias lá e que tem uma recomendação interna, inclusive, para a gente fazer esse passo à frente. Então, eu quero dizer para os senhores que mesmo assim, com essa posição, que é uma posição já discutida na diretoria legislativa da Casa, é uma posição que precisa avançar para que a Casa dê esse título de reconhecimento de manifestação cultural, mas não um título de patrimônio cultural imaterial, que requer o processo de salvaguarda e que adere esse patrimônio cultural imaterial a receber recursos providos de políticas culturais. Então, eu queria deixar isso aqui claro, acho que a gente precisa dar esse passo, desejo que ano que vem a gente consiga dar espaço para não colocar todo mundo aqui em desacordo, em desagravo, em constrangimentos, porque a base social nos cobra disso.
A base quer que a gente aprove aqui no plenário, que a gente reconheça, que a gente consiga dar respostas lá para a comunidade. E eu também quero fazer isso. E quero também dizer que a gente pode recomendar para quando for querer reconhecer e ter a garantia do salvaguarda, a gente enviar esse pedido e esses documentos para a Comissão de Patrimonialização da Fundação Catarinense de Cultura. Então, eu manifesto aqui a minha posição, não tenho trazido problemas e consequências, muito pelo contrário, todos os pedidos de patrimônio cultural e material nessa casa têm sido aprovados, o plenário tem aprovado e as leis estão andando, mas existe esse impasse. Acho que ano que vem a gente consegue, deputado Maurício, com todo o debate que nós temos, eu e o senhor, a gente pactuar isso aqui na casa e tirar um pouco desse constrangimento. Essa matéria vai ser aprovada aqui no plenário, não tenho dúvida nenhuma. Continua o deputado a receber os desejos e os pedidos. 30 segundos para concluir, deputado. Continua os deputados a receber os desejos e pedidos da comunidade. E eu acho que a gente tem que dar um passo aqui para a casa criar o rito legislativo de reconhecimento de atividade e manifestação cultural. Obrigado. Tem a palavra ainda para discutir o deputado Sargento Lima. Presidente, se a festa do Bom Jesus de Araquari dependesse de dinheiro do governo federal para existir, ia ser a festa do Jesus esquecido de Araquari. Ali a comunidade se mobiliza, a comunidade ela se coloca à disposição, é uma das maiores festas populares do estado de Santa Catarina, para quem conhece essa festa. Então, eu tenho a mais plena convicção de que a intenção do proponente, do deputado Maurício Peixe, jamais foi garantir algum tipo de recurso do governo federal para essa festa, que, graças a Deus, até hoje, creio eu, não tenha recebido um centavo para absolutamente nada. A comunidade lá é organizada, é unida, é uma paróquia muito ativa na região. E como a concessão desse tipo de título é algo que é pertinente ao deputado fazer, já fazem costumeiramente isso, sobra nos dizer que se os historiadores, os geólogos, os antropólogos, enfim, toda a equipe do IFAM, eles podem colocar agora, ano que vem, em outubro, o nome deles à disposição, concorrer a alguma coisa e vir aqui dizer se a gente vai aprovar ou não vai aprovar algo aqui dentro aqui. A gente não pode diminuir o tamanho do parlamento acatando pareceres aí que cerciam o direito de um deputado de apresentar. É simplesmente isso que a gente está fazendo. Vez por vez a gente faça uma consulta, se diligencia para órgãos aí que não têm responsabilidade nenhuma de entrega e nem histórico de entrega elas possuem, de ter feito algo de útil ou bom para a sociedade. Então, eu tenho plena convicção que sim, vai ser aprovado e aprovado por mérito. Tá? Essa concessão importante para a nossa cidade de Araquari. Parabéns, deputado Maurício Peixe. Encerrada a discussão para encaminhamento de votação, deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, entendo o deputado Marquito, eu levei essa preocupação à CCJ. A CCJ lá respondeu, os membros, deputado Pepe Colasso, que é o presidente, a iniciativa legislativa ela tem fundamento e tem que ser tocada para frente e tem que não esperar que a Fundação Catarinense de Cultura ou o Conselho dê o seu aceite. Nós aprovamos aqui. Mas, de qualquer maneira, eu dei todo o encaminhamento ao Conselho, está lá todo o material, tudo. Agora, a questão é a Assembleia Legislativa dar o parecer favorável, é dar o aceite, é aprovar. E é isso que eu quero pedir aos nobres deputados, porque só este projeto está recebendo o parecer contrário. Outros eu não vi receber parecer contrário. Esse está recebendo. Então, vou pedir aos deputados pela aprovação. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, encaminhada a votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado com voto contrário do deputado Marquito. Discussão e votação em turno único. PL 238/2025, autor deputado Marcos da Rosa. Declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina a Festa do Pescador, realizada no município de Governador Celso Ramos. Parecer favorável. Da CCJ, parecer contrário da Comissão de Educação. Discussão. Votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único. Mensagem de veto de número
1262/2025, de origem governamental, veto parcial ao PL 312/2024, de autoria do senhor deputado Antídio Lunelli, institui o programa Parque Linear Barriga Verde de prevenção a enchentes e alagamentos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer da CCJ é pela manutenção do veto. Votando sim, mantém o veto. Votando não, rejeita, derruba o veto. A votação é no painel. Sim, mantém o veto. Não, derruba o veto. Está aberto o painel. Senhor presidente, já foi A conversado... palavra para encaminhar a votação, deputado Maurício Peixe. Presidente, nós já conversamos com o deputado Antídio, do governo, e ele aceitou, então, esse veto parcial do projeto dele. Então, está de acordo, eu vou pedir, então, para votar o sim, que é pela aprovação do relatório do parecer, né, pelo encaminhamento do veto parcial. Obrigado. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Como voto do deputado Marcos Vieira. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. Considerando o voto do deputado Volney Weber, 29 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Questão de ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, deputado Pepe Colasso. Diante da nossa sessão em conjunta que tivemos hoje pela parte da manhã, ficou prejudicada a nossa sessão da CCJ na manhã de hoje, tendo em vista os inúmeros projetos que nós estamos deliberando nesse dia de hoje. Então, nós estamos convocando os senhores deputados membros da CCJ que logo, terminando a sessão plenária, a gente possa ir até a sala de comissões e realizar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do dia de hoje. É importante que se realize essa reunião no sentido de que a gente possa concluir as votações conforme estabelecido em acordo de líderes no dia de amanhã. Discussão e votação em primeiro turno. Proposta de emenda à Constituição PEC 007/2024, autora deputada Paulinha. Acrescento o inciso 13º ao artigo 112 da Constituição. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, tem a palavra para discutir a autora. Senhor presidente, se me permite, de forma muito breve, por primeiro eu quero prestar minha homenagem e gratidão aos deputados que nas comissões competentes analisaram e prepararam pareceres favoráveis para que essa matéria chegasse ao plenário. Esse tema me surgiu exatamente quando vivemos a tragédia do Rio Grande do Sul e me pus ao lado dos cidadãos bombinenses como voluntária no socorro da cidade de Eldorado do Sul, de modo muito especial, e que tal era a ordem da desgraça no Estado e naquela cidade de modo muito específico, nós acabamos nos perdurando por lá por muito mais tempo do que imaginávamos, mais do que uma visita pontual. E entendemos, senhor presidente, que num momento de desastre extremo, quando até mesmo as equipes técnicas dos municípios, os secretários, os órgãos de defesa civil se desmobilizam quando afetados por um efeito climático, o auxílio de alguém com experiência, com expertise, com capacitação, que é o caso de um outro prefeito, de um outro grupo de secretários, de uma outra defesa civil, num acordo cooperado, já previsível, já previsto em lei, ele pode ter um auxílio muito mais eficaz no resgate, na salvaguarda de vidas, na reconstituição dessa cidade que sofre. Esse diploma legal que agora nós estabelecemos na nossa Constituição facilita esse acordo, esse termo de cooperação, em que cidades que tenham ambientes climáticos e efeitos distintos, né, que eventualmente não se realizem, não estão sujeitos no mesmo período, possam antecipadamente se preparar, sendo cidades irmãs,
e, num episódio de desastre, a equipe da cidade irmã pode se deslocar mais rapidamente e absorver, ajudar a prefeitura local a assumir os trabalhos. Então, eu quero, exatamente num dia de hoje, em que também, muito sensivelmente, presto o meu voto aqui de pesar e tristeza pela cidade de Palhoça, que perdeu uma família vitimada, arrastada, que foi nas enchentes, nas enxurradas de hoje. Penso que é um dia simbólico e aprovar essa matéria, de certa forma, atenua o coração e a dor daqueles que sofrem pelos efeitos climáticos cada vez mais presentes em nosso país e no mundo. Mais uma vez, muito obrigada a todos os deputados que seguiram com votos favoráveis nas comissões. Eu rogo a todos, então, que possamos aprová-la agora, senhor presidente. Para que todos tenham conhecimento do teor da emenda constitucional, ela visa o seguinte: estabelecer acordos bilaterais de mútuo interesse entre municípios catarinenses e destes com outros municípios das demais unidades da Federação, reconhecidos por legislação municipal como cidades irmãs ou definição semelhante, destinados à cooperação institucional em caso de calamidade pública reconhecida na forma da lei que especifica. Esse é o objeto da emenda constitucional. O parecer, aliás, a votação é no painel. Deputado que votar sim, aprova a PEC. Votando não, rejeita. Votação no painel. Sim, aprova, não rejeita. Senhor Está presidente, aberto o painel. Tem a senhor palavra pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, enquanto ocorre a votação, muitos já têm conhecimento, mas tornar público aqui o pesar deste deputado, talvez da casa, pelo falecimento do pai do eminente deputado Mauro de Nadal, o senhor Claudino de Nadal, com 78 anos de idade, ocorrido hoje na cidade de Cunha Porã. Então, faço registro, se Vossa Excelência puder, também em nome da casa, fazer uma manifestação. Obrigado. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Deputado Neudi Sareta. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 31 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada em sede de primeiro turno a PEC 007/2024. Discussão e votação em primeiro turno, PEC 003/2025. Tem origem na mesa. Altera o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição do Estado, a fim de conformar o dispositivo com que preceitua o parágrafo 1º do artigo 56 da Constituição Federal. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, a votação no painel, votando sim aprova, votando não rejeita. Para que todos tomem conhecimento, o teor da PEC é o seguinte: o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas no inciso 1 ou de licença superior a 120 dias. É uma adequação à legislação federal e à decisão do STF. Tem a palavra o deputado Camilo, pela ordem. Entendo todo o projeto em questão. Esse projeto veio para fazer uma adequação numa votação que, por simetria, o STF deliberou, que eu discordo completamente da manifestação do STF, porque compete a esta casa regrar a forma da convocação dos seus suplentes. Então, eu quero designar meu voto contrário, vou votar não, por uma questão de que eu não concordo com a decisão do STF, o qual, por simetria, determinou que nós tínhamos que seguir de acordo com a Constituição Federal. Com o registro de que o deputado Camilo não concorda com o STF, a votação no painel. Como voto do deputado Camilo? Está encerrada a votação. Colhemos o resultado: 28 votos sim, 3 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a PEC em sede de primeiro turno. Discussão e votação em turno único.
PL 162/2022, autor deputado Gessé Lopes. Isento contribuinte catarinense do pagamento de taxa de licenciamento anual de veículos. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Gessé Lopes. Presidente, caros colegas, projeto de lei extremamente importante. Eu peço a atenção de todos os colegas, porque nós estamos prestes a dar um presente para os catarinenses. No mérito, hoje o catarinense paga uma taxa de licenciamento por um serviço que não é mais prestado. Antigamente, se tinha todo um procedimento e se tinha uma impressão de um documento em um papel moeda, que hoje não tem mais. Com a lei estipulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele desburocratizou, né? E hoje a gente pode fazer isso digitalmente. A gente vai lá no computador, faz, e não existe nenhum tipo de serviço prestado para que justifique os R$170 de licenciamento, já que foi feito exatamente para desburocratizar e facilitar a vida do catarinense. E nós sabemos aqui que nós podemos legislar sobre taxas, sobre multas, podemos revogar taxas, revogar multas, até porque isso não tem uma previsão orçamentária. Taxa e multa não faz parte de uma programação do governo, como é os impostos, porque eles são relativos. O que entra, entrou, o que não entrou, não é considerado um orçamento a ser gasto e ser disponibilizado no ano seguinte. Sobre a constitucionalidade, se algum colega ainda tem alguma dúvida com relação a isso, foi sancionado no estado de Minas Gerais, com a autoria de um deputado estadual, que hoje é senador, deputado Cleitinho. Ele propôs e o governador sancionou em 2022 e até hoje está valendo. Então não temos nada de inconstitucional, e eu tenho certeza que o governador vai sancionar esse nosso projeto aprovado aqui. Porque ao contrário do governo federal, que taxa tudo e aumenta impostos, Santa Catarina está dando exemplo de diminuir burocracia e de facilitar a vida do catarinense, e com certeza o governador vai dar também esse presente para o catarinense. Então vamos aprovar esse projeto. Peço o apoio dos colegas para que nesse Natal a gente possa estar dando esse presente de Natal para os catarinenses, presidente. Peço a abertura do painel para votação, por favor. Encerrada a discussão, a requerimento do autor, a votação no painel. Votando sim, aprova. Votando não, rejeita. Só para... Tem a palavra líder do governo para encaminhamento de votação. Dos nobres colegas do PL, nós discutimos bastante o projeto. Tem indícios de inconstitucionalidade? Tem. Não ainda verificada amplamente, já que o autor do projeto diz que em Minas Gerais há um projeto semelhante que foi aprovado, né? Ele dá, assim, a receita do impacto financeiro, mas, no momento, então, nós abrimos mão aqui e liberamos a bancada para votar conforme a sua consciência. Obrigado. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação. Colhemos o resultado. 31 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação em turno único. PL 709/2025, autor, deputado Alex Brasil, institui
a Semana da Pátria, a ser celebrada anualmente no período de 1º a 7 de setembro nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Tem a palavra para discutir o autor, o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Quero agradecer a todos os deputados que participaram das comissões. Esse é um projeto que passou de forma unânime nas comissões. E só relembrar que eu, pelo menos no meu período escolar, a gente tinha muito orgulho de poder hastear a bandeira. Inclusive, aquele aluno escolhido para hastear a bandeira, geralmente é porque ele se destacava no mérito de ser um bom aluno, de ter boas notas. Acho que isso formou muitos de nós aqui, até em relação ao respeito que a gente tinha pelos professores, que a gente já ia em fila, se preparava para aquela cerimônia. Então, resgatar um pouco desse período que, infelizmente, com o passar dos anos se perdeu, é o que a gente almeja agora, aprovando a Semana da Pátria, justamente na semana que a gente comemora o 7 de setembro. Então, por isso, eu peço mais uma vez o apoio dos deputados para que a gente aprove esse projeto. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em sede de primeiro turno, PL 709/2025. Matérias fruto de acordo de líderes. Extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno. PLC 29/2025. Tem origem no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar 255 de 2004, que dispõe sobre o quadro de pessoal, cargos, funções e vencimento dos servidores do TCE. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. A votação é no painel. Trata-se de projeto de lei complementar. Deputados que votarem sim, aprovam a matéria. Votando não, rejeita. PLC 29/2025, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Está aberto o painel. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Como voto do deputado Volney Weber. Encerrada a votação, colhemos o resultado. 26 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar 30/2025. Tem origem na mesa diretora da Assembleia Legislativa, altera a Resolução 001/2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia e adota outras providências. E também altera a Resolução 002/2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, plano de carreira, os cargos, as classes e cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa. E adota outras providências. Com emenda aditiva, pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a votação no painel. Votando sim, aprova. Votando não, rejeita. Está aberto o painel. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Encerrada a votação, colhemos o resultado. 30 votos sim, 2 votos não. Está aprovada a PEC 030/2025. 30 votos favoráveis, 2 contrários e nenhuma abstenção.
Discussão e votação em turno único. PL 545/2025, de origem governamental, altera a ementa e os artigos 1º e 7º da Lei 17.202 de 2017, que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário em atividades operacionais de emergência e programas e projetos sociais de apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação. A matéria anterior tem 2 votos contrários. Deputado Vicente Caro Preso e deputado Matheus Cadorim. Discussão e votação em turno único. PL 781/2025, de origem governamental, altera a Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente para instituir a Política Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, com emenda modificativa. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação. Turno único, PL 851/2025, de origem governamental, institui o programa Coopera Agro em Santa Catarina e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Votação. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 879/2025, origem governamental, institui o plano de cargos, carreira e subsídio dos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, IMA, e estabelece outras providências. Com emenda aditiva, pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Votação. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 887/2025, de origem governamental, institui a gratificação de suporte institucional, GSI, estabelece outras providências, com emenda modificativa, emenda supressiva, emenda aditiva. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Votação. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 908/2025, de origem governamental, altera a Lei 10.806 de 1998, que autoriza a doação de imóvel no município de Formosa do Sul. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 916/2025, de origem governamental, altera a Lei 18.876 de 2024, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trânsito e as Juntas Administrativas de Recursos e Infrações, JARIS. Emenda aditiva, emenda modificativa. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 384/2021. Autor, deputado Maurício Scudilarque. Estabelece as diretrizes e critérios para a utilização dos resíduos de escória e refratários de fundição em processos industriais ou construtivos e adota outras providências. Com emenda modificativa, pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Voto contrário do deputado Marquito. Encerramos a votação em sede de turno único e primeiro turno das matérias. A presidência propõe um acordo de lideranças para a sessão de amanhã, iniciarmos a ordem do dia às 14 horas. Havendo concordância de todos, a ordem do dia da sessão de amanhã, quarta-feira, será iniciada, então, às 14 horas. As comissões já estabeleceram as suas reuniões, as reuniões serão conjuntas, e a presidência propõe aqui a ratificação do acordo dos PLs de autoria dos senhores deputados. São 2 projetos por deputados.
E a proposta, para que a gente possa aprimorar e detalhar, é a seguinte: os dois projetos devem ter tramitado obrigatoriamente na CCJ e tramitado também em uma comissão de mérito. Assim sendo, estariam aptos a vir a plenário. Ficou bem entendido? Projeto de autoria de deputado. São 2 projetos por deputado, aprovados na CCJ e deliberados numa comissão de mérito, estariam aptos a serem chamados pela presidência ao plenário para votação, posto que os prazos estariam todos esgotados. Se todos estiverem de acordo, assim procederemos. Ok? Acordo feito, então, assim será procedido. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para a votação das matérias em sede de segundo turno e, posteriormente, a redação final. Está encerrada a presente sessão e convocamos outra para 16h52. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Passamos de imediato à ordem do dia, mas tenho certeza que o deputado Marcos Vieira haverá de fazer uma proposta antes de iniciarmos a votação. Tem a palavra pela ordem, Senhor deputado presidente, Marcos Vieira. Requer a Vossa Excelência, com um acordo, se assim entender, dos líderes, para que nessa reunião extraordinária, onde deveremos votar segundo turno ou redação final, para que se repita a votação da reunião anterior. Consulto os senhores líderes se podemos, na votação do segundo turno da PEC 007-2024, PEC 003-2025, PEC 0029-2025, aliás, PLC 029-2025 e PLC 30-2025, se podemos considerar a votação da sessão anterior nessas matérias. Havendo concordância de todos, está em discussão a votação em segundo turno dessas matérias. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovados considerando a votação do primeiro turno. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para 16h54 para a votação da redação final das matérias deliberadas nas sessões anteriores. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Passamos de imediato à ordem do dia. Consulto os senhores líderes se podemos votar em sede de redação final todas as matérias votadas anteriormente em bloco. Havendo a concordância de todos, assim procederemos. São essas as matérias: PEC 007-2024, autora a deputada Paulinha; PEC 003-2025, de autoria da mesa diretora; PEC 149-2022, deputada Paulinha; PL 149-2022, autora deputada Paulinha; PL 162-2022, autor deputado Gessé Lopes; PL 540-2024, autor deputado Nilson Berlanda; PL 17-2025, autora deputada Paulinha; PL 167-2025, autor deputado Maurício Peixe; PL 238-2025, autor deputado Marcos da Rosa; PL 354-2025, autor deputado Neudi Sareta; PL 568-2025, autor deputado Altair Silva; PL
591/2025, autor, deputado Fernando Krelin. PL 648/2025, autor, deputado Carlos Humberto. PL 709/2025, autor, deputado Alex Brasil. PL 754/2025, autor, deputado Sérgio Mota. PL 788/2025, autor, deputado José Milton Schaeffer. PL 789/2025, autor, deputado José Milton Schaeffer. PLC 29/2025, Tribunal de Contas do Estado. PLC 30/2025, tem origem na mesa. PL 545/2025, de origem governamental. PL 781/2025, de origem governamental. PL 851/2025, de origem governamental. PL 879/2025, de origem governamental. PL 887/2025, de origem governamental. PL 908/2025, de origem governamental. PL 916/2025, de origem governamental. E ainda o PL 384/2021, autor, deputado Maurício Scudilac. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovadas as matérias relacionadas em sede de redação final. A presidência registra o requerimento do deputado Matheus Cadorim, alterando seu voto no PL 887/2025, de origem governamental, e 916/2025, também de origem governamental. Registra, portanto, seu voto contrário. Feito o registro. Pedidos de informação, de número 361. Deputado Pepe Colasso solicita ao secretário de Estado da Defesa Civil informações acerca do andamento do projeto conduzido pelo CEPED-UFSC, voltado à modelagem hidrodinâmica e análise de alternativas para mitigação de cheias na bacia do Rio Tubarão, bem como a elaboração da documentação técnica necessária para o processo licitatório do projeto executivo de redragagem do mesmo rio. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 362, deputado Neodi Sareta, solicita ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do funcionamento das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 363, deputado Mário Mota é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Administração informações acerca da implementação da Lei Estadual 14.609/2009, que instituiu o Programa Estadual de Saúde Ocupacional do Servidor Público. Discussão, votação, aprovado. Moções. De número 442, autor, deputado Alex Brasil, manifesta a diversos policiais militares aplauso por ato de bravura. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno da Casa, as seguintes indicações, de números 1289 a 1306. Comunica ainda que foram deferidos, na forma do mesmo regimento, os requerimentos de número 4.651 a 4.687. Consulto. O deputado Júnior Cardoso já se manifestou? Não há oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, ressaltando que, conforme acordo de líderes, a ordem do dia terá início às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.